Há uma dor que não tem nome, mas que a alma conhece profundamente. É a sensação de estar sempre a um passo de distância do lugar onde o seu corpo repousa. É a impressão de que a sua frequência vibracional não encontra eco no ruído das multidões. Se você se sente um estrangeiro no lugar que deveria ser seu lar espiritual, se a sua jornada tem sido marcada pelo peso da diferença e por um questionamento incessante, saiba que esta mensagem é a sua bússola. Eu sou Milton Cavalcante e hoje vamos mergulhar na mais incompreendida das provações, o afastamento do escolhido da estrutura religiosa que um dia lhe deu conforto. Para muitos de vocês, o sentimento de culpa é quase insuportável. Você ama a Deus. Sua fé é mais profunda e intensa do que nunca, mas os muros, os rituais e as interpretações engessadas da igreja institucional se tornaram sufocantes. Você se sente em falta, como se estivesse falhando com o Criador, quando na verdade está respondendo a um chamado de libertação que é muito mais antigo do que qualquer placa ou dogma. É vital que compreendamos a arquitetura desse processo. O despertar não é um evento de luzes e sons. Ele começa com um sussurro, uma leve perturbação no tecido da sua realidade. Você está seguindo o fluxo, tentando se encaixar no molde que a religião lhe ofereceu, quando de repente você começa a enxergar as rachaduras no sistema. O primeiro sintoma dessa separação divina é o que chamo de conflito da integridade. Você começa a perceber que a verdade que ressoa em seu espírito é maior do que o que é pregado do púlpito. Você questiona a superficialidade, a política interna e a busca incessante por números em detrimento da profundidade da alma. Esse questionamento não é rebeldia. É a sua essência divina se recusando a ser aprisionada pela mediocridade humana. Você se pergunta, será que estou errado? Será que Deus me abandonou por eu não conseguir mais me encaixar? O Espírito Santo que habita em você está respondendo, não, você não está errado, você não está desviado. O que está acontecendo é que Deus está desconstruindo as âncoras que o prendiam ao porto seguro da religião para que você possa navegar em mar aberto. A igreja, em muitos casos, serviu como o berçário da sua fé, o treinamento inicial. Mas o escolhido não pode viver para sempre no berçário. O propósito de um vaso não é ficar na prateleira, é ser usado no campo, no mundo real. A grande revelação que o escolhido precisa abraçar é esta. Deus permite o seu afastamento da estrutura para garantir a sua purificação. Pense no deserto. O deserto é o laboratório onde Deus remove os intermediários. Enquanto você estava dentro dos muros, havia uma dependência sutil. Dependência da aprovação do líder, dependência da segurança da comunidade, dependência da interpretação alheia da palavra. Essa dependência, por mais bem intencionada que fosse, impedia o seu amadurecimento espiritual. O escolhido não pode ter sua fé mediada. Sua missão exige que você ouça a voz diretamente, sem os filtros do ego ou das tradições humanas. Quando Deus te leva para esse isolamento aparente, Ele está dizendo, eu quero te ensinar a caminhar comigo, um a um, sem o ruído da multidão. Eu quero que você aprenda a distinguir a minha voz no silêncio ensurdecedor da sua própria alma. A solidão que você sente agora não é vazia, ela é fértil. É o espaço sagrado onde o Espírito Santo está realizando a alquimia de transformar a sua fé líquida em rocha inquebrável. Cada lágrima de culpa que você derrama por não estar nos cultos de domingo é a água que irriga a semente de uma fé mais autêntica e mais profunda. Se você se sente deslocado, é porque você foi calibrado para uma frequência que o mundo ainda não compreende. Enquanto a maioria está sintonizada no canal do ritual e do performance, você está sendo forçado a sintonizar o canal da essência e da transcendência.
O medo de falhar com Deus é, na verdade, o último grito da sua velha identidade religiosa. Você não está falhando, você está crescendo. E o crescimento, meus amigos, é sempre doloroso, pois exige a morte do que é velho para que o novo possa nascer. A sua jornada de afastamento não é um desvio, é um avanço estratégico no plano divino para a sua vida. Deus não está te punindo pela sua honestidade intelectual ou pela sua sede por algo mais profundo. Ele está te honrando, tirando você da sombra do sistema para a luz da sua presença direta. Mas esse deserto, essa separação, tem um preço. O preço é o julgamento e a incompreensão. Seus antigos irmãos e irmãs podem olhar para você com pena ou até mesmo com condenação, pensando que você perdeu o caminho. Eles não entendem que você não perdeu o caminho. Você encontrou o atalho direto para o Mestre. Essa rejeição é a confirmação de que você está no caminho certo. Lembre-se da sabedoria que nos foi legada. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. O escolhido por natureza será estranho. Mas o que acontece quando esse deserto termina? Quando a solidão cumpre seu propósito e a voz de Deus se torna inconfundível? Qual é a missão que o Altíssimo preparou para aqueles que ousaram atravessar o vale da desconstrução religiosa? Na próxima etapa, vamos desvendar os 3 sinais inegáveis de que o seu afastamento da estrutura não foi o fim da sua fé, mas sim o início do seu verdadeiro e profético envio. Prepare-se para descobrir como o que parecia ser a sua maior fraqueza se transforma na sua autoridade mais poderosa. A dor de se afastar é real. E para o escolhido que ama a Deus, mas não suporta mais a rigidez das estruturas humanas, essa dor vem carregada de culpa. Você se questiona: será que estou falhando? Será que perdi a fé? Eu venho aqui hoje para rasgar esse véu de condenação que a religião impôs sobre sua alma. O seu afastamento não é um desvio, é um avanço estratégico no plano divino. O que o mundo e a instituição chamam de desvio, o céu chama de purificação. Pense na igreja institucional não como a totalidade do reino, mas como um casulo. O casulo é necessário. Ele oferece proteção e estrutura durante o período de metamorfose inicial. Ele ensina as bases, a linguagem, o ritual. Mas quando a crisálida está pronta, quando as asas do entendimento espiritual estão formadas e o propósito está maduro, o casulo se torna uma prisão. Continuar ali não seria lealdade, seria sufocamento. Deus não está preso a 4 paredes, a dogmas engessados ou a interpretações limitadas por eras humanas. Deus é espírito, e ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a verdade, meu amigo, muitas vezes é maior e mais vasta do que o espaço confinado de um templo. O escolhido sente um fogo interno que não pode ser contido pelas regras da liturgia. Sente uma sede de profundidade que não se satisfaz com a superficialidade do espetáculo. Esse desconforto não é rebeldia, é a sua alma respondendo à frequência do Altíssimo, que está chamando você para além dos muros, para o horizonte da fé sem limites. Deus permitiu que você sentisse esse deslocamento, que você questionasse os líderes, que você percebesse as incoerências e que a sua alma gemesse por algo mais puro, justamente para te libertar da dependência de intermediários. A grande revelação do deserto é esta: você não precisa mais de um pastor para te dizer o que Deus pensa de você. Você não precisa mais de um templo para sentir a presença. Você não precisa mais de um ritual para ser aceito. O Espírito Santo que habita em você é o seu guia, o seu mestre, o seu conselheiro e o seu templo. Esse é o processo doloroso, mas glorioso de desinstitucionalização da fé. Muitos de vocês carregam o peso da culpa por terem saído, mas eu te digo, a sua fé não foi abandonada,
ela foi libertada. Ela saiu da prateleira do dogma e desceu para o campo de batalha da vida real. O que você vive agora é a fé em seu estado mais puro e radical. A intimidade sem véus. Quando você está fora do ruído, a voz de Deus se torna inconfundível. O estudo da palavra deixa de ser uma obrigação e se torna uma busca apaixonada por revelação. A oração se transforma de uma lista de pedidos em um diálogo constante, em uma respiração espiritual. É nesse espaço de silêncio e solidão que a sua autoridade espiritual é forjada, pois ela não depende mais de um título ou de uma posição, mas da sua proximidade inegociável com o Criador. A solidão que você abraçou não é vazia. Ela é um deserto fértil, um laboratório onde Deus te ensina a distinguir o que é humano do que é divino. Ele está desconstruindo a religião em você para que a sua presença possa habitar sem filtros. Você aprende que a verdadeira igreja não está na arquitetura, mas na presença. A verdadeira comunhão não está na conformidade, mas no alinhamento de almas que compartilham a mesma frequência de luz. Muitos temem esse afastamento porque confundem o mapa com o território. A instituição é o mapa, útil para os passos iniciais, mas o território é Deus, e o escolhido no deserto é forçado a abandonar o mapa para caminhar no próprio território, guiado unicamente pela voz do Mestre. Antes de seguir, respira fundo comigo por um instante. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, deixa o like. Não por mim, mas para reforçar essa conexão entre a gente. Se inscreve no canal para continuar recebendo esse tipo de mensagem que fala com a alma. E comenta 99 se você sentiu que algo despertou aí dentro. Esse número representa plenitude e alinha sua energia com o que está por vir. Agora segue comigo. Essa jornada ainda tem algo profundo para te mostrar. A nova consciência que nasce desse desprendimento é o maior presente da sua jornada. Você não apenas crê em Deus, você o conhece. E esse conhecimento direto é a fonte de toda a autoridade profética. O escolhido, liberto dos muros, entende que sua missão não é construir mais prédios, mas construir pontes. A fé não é mais um evento dominical, mas um estilo de vida que leva a luz para os lugares mais escuros e inesperados do mundo. Seu local de trabalho, sua família, as mídias sociais, a mesa de jantar. Você não saiu da igreja. Deus te enviou ao campo de batalha. O medo de ser julgado, de ser chamado de desviado, de não ter um lugar para pertencer, precisa ser substituído pela certeza de que o seu lugar é onde Deus te colocou e que a sua aprovação é a única bússola que importa. Essa liberdade, no entanto, vem com uma nova e pesada responsabilidade, a de viver uma fé sem rede de segurança humana. Você não tem mais a multidão para te sustentar, nem a estrutura para te dar conforto. Você está nu diante de Deus, e é nessa nudez espiritual que reside o seu poder inquebrável. Você agora é um portador da presença, e não um mero frequentador de um templo. O processo de desinstitucionalização é o único caminho para que o Espírito Santo possa ativar o seu verdadeiro potencial profético. O profeta precisa estar limpo das opiniões humanas para poder transmitir a voz divina sem contaminação. O seu deserto está terminando, escolhido. A fase de purificação e treinamento sem intermediários está se completando. Agora, a questão não é mais por quê. Deus te tirou de lá, mas sim para onde Ele está te enviando. E o que acontece quando a sua nova fé, forjada no fogo e na solidão, precisa se manifestar em um mundo que está sedento por essa verdade crua e libertadora? A próxima e última revelação é sobre o seu envio. É sobre o momento em que a sua dor se torna a sua ferramenta e a sua solidão se transforma em uma comunidade invisível de almas alinhadas.
Você está pronto para entender qual é a sua função exata neste novo mover de Deus e como sua história de rejeição se torna a chave mestra para a libertação de muitos. Muitos de vocês carregam um peso invisível. É a culpa. É o eco das palavras não ditas, ou até mesmo ditas, de que você está falhando com Deus por ter se afastado das paredes de tijolo e argamassa. A voz interior, treinada por anos de doutrina, sussurra: você está desviado, você perdeu a bússola, você está em rebeldia. Deixe-me ser absolutamente claro. O seu afastamento não é um sinal de desvio, é um sintoma de amadurecimento. A sua alma anseia por comunhão, mas o seu espírito rejeita a conformidade. Este não é o rugido da fraqueza, mas sim o som de um leão que finalmente se recusa a ser mantido em cativeiro por estruturas que não podem mais sustentar o peso da sua vocação. Deus não está interessado em sua performance religiosa ou em sua adesão a rituais vazios. Ele está interessado em sua presença radical e em sua verdade inegociável. O conflito interno que você experimenta começa quando a sua experiência com a verdade de Deus se torna maior do que a interpretação humana dessa verdade. Você começa a perceber que a água que lhe era servida nos rituais tradicionais já não sacia a sede profunda da sua alma. As pregações que antes o inflamavam agora soam ocas. O véu que cobria a superficialidade do sistema se rasga diante dos seus olhos. Você começa a questionar líderes, não por rebeldia, mas por um desejo desesperado por autenticidade e integridade. Você questiona regras, não por libertinagem, mas porque o seu coração, agora purificado, sente que o amor e a liberdade do Espírito são maiores do que qualquer legalismo humano. Esta fricção é necessária. É o atrito da alma que rejeita a forma para abraçar a essência. Deus permite e até orquestra esse afastamento das estruturas, porque a sua voz, que é pura e cristalina, não pode ser ouvida claramente no ruído das expectativas institucionais, no ruído das ambições humanas ou no barulho da vaidade coletiva. É aqui que entramos no estágio mais crucial para o escolhido, o deserto de Deus. Pense no deserto não como um lugar de abandono, mas como um laboratório de isolamento forçado, de remoção de toda distração. Por que Deus levaria seus escolhidos para lá? Para que você aprenda que o maná não vem da mão do homem, do dízimo ou da aprovação da igreja, mas diretamente do céu. Na igreja institucional, muitas vezes aprendemos a depender do pastor, do louvor, do evento, da força da multidão. Confundimos a emoção coletiva com a presença individual e inegociável de Deus. No deserto, tudo isso é removido. As paredes caem, os intermediários desaparecem, e resta apenas você e o Criador. É ali que a sua fé, antes líquida e dependente, se solidifica em rocha. A solidão que você sente não é vazia. Ela está repleta da presença de Deus, que está reescrevendo o código da sua fé, limpando as interpretações engessadas e os dogmas que aprisionaram o seu espírito. O deserto é o lugar onde você aprende a se alimentar da palavra em primeira mão, sem filtros, sem as lentes de terceiros. Você começa a discernir o trigo do joio, a voz do mestre do eco da tradição. O deserto não é a sua punição, é a sua purificação. É a forja da sua autoridade. O preço de ser um escolhido é a separação, mas a recompensa é a autoridade espiritual inegociável. Quando você sai da sombra da instituição, você é forçado a confrontar Deus por si mesmo. Você aprende a distinguir a voz do mestre, do barulho da multidão, do eco da tradição e do sussurro do adversário. Seu discernimento se torna uma arma de precisão. Você não precisa mais de um homem ou de uma placa para lhe dizer se algo é de Deus ou não, porque o Espírito Santo se torna seu guia, seu mentor, seu intérprete pessoal da palavra.
Essa é a verdadeira desinstitucionalização da fé, quando o seu coração se torna o altar e a sua vida a liturgia. Essa nova intimidade lhe confere um manto de autoridade que jamais poderia ser concedido por qualquer sistema humano. A sua autoridade não vem de um título, mas das cicatrizes do deserto. Você fala com convicção porque você sabe, não porque você ouviu dizer. Deus não te tirou da igreja para que você se tornasse um espectador passivo ou um eremita espiritual. Ele te tirou do templo de pedra para te enviar como templo vivo para o mundo. O seu chamado profético não está limitado às 4 paredes de um prédio. Ele está onde a dor é real, onde a luz não alcança, onde a religião falhou em tocar. Você foi purificado no deserto para que a sua missão seja levada para o campo de batalha real. Sua família, seu trabalho, sua comunidade, as arenas de influência onde a religião tradicional não tem mais voz. Você é a ponte, o farol, o sal que não perdeu o sabor. Muitos ainda estão presos na culpa e no medo de serem julgados. Eles temem o rótulo de desviado mais do que anseiam pela liberdade da verdade. Mas para aqueles que atravessaram o deserto, a pergunta muda. Não é mais onde devo congregar, mas sim o que o Espírito Santo quer que eu manifeste neste exato momento e neste lugar onde estou. Você não está falhando. Você está avançando. Você está sendo preparado para ser a manifestação da fé em sua forma mais pura e radical. Mas há um perigo sutil que se esconde na liberdade recém-adquirida, o orgulho espiritual. Quando o escolhido alcança essa intimidade direta, quando ele não precisa mais de intermediários humanos, ele corre o risco de cair na armadilha da autossuficiência. Como o escolhido pode manter a humildade e a dependência de Deus quando ele já não precisa das muletas da instituição? E quais são os sinais concretos de que a sua fé, que nasceu no deserto, está madura e pronta para transformar o mundo, sem que se torne a nova prisão do ego? A resposta a isso define a vitória ou a queda do escolhido. E é isso que vamos desvendar agora. E assim, após a travessia do vale, quando a alma se encontra esgotada, mas purificada pelo fogo, a névoa se dissipa. O que antes era caos, agora se revela como o mais complexo e perfeito design arquitetônico. Chegamos ao momento da clareza, onde a dor se traduz em direção. O propósito se revela. O deserto não foi uma punição, mas um laboratório divino. Cada lágrima, cada porta fechada, cada momento de solidão extrema foi a mão de Deus removendo o que era desnecessário para que a sua essência pudesse enfim brilhar. Você percebe que as feridas que carregava não são cicatrizes de derrota, mas sim o mapa da autoridade que lhe foi conferida. A missão de um escolhido nunca é um evento isolado, é um estado de ser. Você não faz a missão, você é a missão. E o propósito se revela quando você entende que a sua história, com todas as suas sombras e luzes, é a ferramenta principal. O dom mais poderoso que lhe foi dado não é o que você pode realizar em público, mas sim a capacidade de converter a própria dor em empatia e resiliência, para guiar aqueles que ainda estão perdidos no labirinto que você já superou. Muitos tentam encontrar o propósito olhando para fora, para as expectativas do mundo ou para os aplausos da multidão. Mas o propósito para o escolhido é um sussurro no âmago do ser, uma verdade inegociável que alinha cada decisão, cada palavra, cada silêncio. Quando o propósito se revela, a identidade se solidifica. Você deixa de ser aquele que busca ser aceito e se torna aquele que sabe quem é. A leitura de João, capítulo 15, versículo 19, que antes soava como condenação, agora ressoa como a mais alta honraria. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia.
O ódio do mundo é, paradoxalmente, a confirmação do seu alinhamento divino. O escolhido entende que sua vida não é mais sua. É uma oferta, um testemunho vivo, e com essa compreensão surge a última e mais profunda transformação, a nova consciência. Este é o clímax da jornada, o despertar final. A nova consciência é o momento em que o véu da ilusão se rasga completamente. Você não apenas acredita no plano divino, você acorda dentro dele. A frequência da sua alma se eleva e a mediocridade do mundo se torna insuportável. O preço dessa nova consciência é a responsabilidade radical. O peso da sua vocação é real. Ser escolhido não significa ter uma vida fácil, significa ter uma vida de significado profundo. Você é chamado a operar em um nível de integridade, verdade e amor que desafia a lógica humana. Você é o farol, e o farol não pode se dar ao luxo de apagar a sua luz por medo de incomodar a escuridão. Essa nova consciência altera cada aspecto da sua rotina. Seus relacionamentos mudam, pois você não pode mais tolerar conexões que drenam sua energia ou que o puxam de volta para a velha frequência. Você aprende a amar incondicionalmente, mas a se afastar energeticamente. Sua missão exige que você proteja seu campo, seu tempo e sua paz. A oração deixa de ser uma lista de pedidos e se torna um diálogo constante, uma respiração espiritual. O estudo da palavra não é mais uma obrigação, mas a busca pelo mapa que Deus desenhou para o seu próximo passo. O despertar dos dons, que exploramos antes, agora se manifesta em plenitude. Sua intuição se torna uma bússola infalível. Você começa a ver os padrões, a antecipar os movimentos espirituais e a discernir a verdade no meio do ruído. Seus olhos se tornam capazes de enxergar além da matéria e seus ouvidos captam a melodia do propósito em meio ao caos. É vital entender que a nova consciência não é o fim da jornada, mas o início da real missão. O período de formação acabou. Agora, você deve vestir a armadura completa, como nos lembra Efésios 6, 10, 17, e se posicionar. Você foi escolhido para este tempo, para esta geração. Sua presença é necessária. Sua voz é o eco da verdade que o mundo precisa ouvir. A solidão que você sentiu era o isolamento necessário para que Deus pudesse forjar você sem interferências. As provações foram os testes de resistência para garantir que, ao ser enviado, você não quebraria. Pare de duvidar do seu chamado. Olhe para trás e veja a tapeçaria da sua vida. O que parecia aleatório era, na verdade, uma preparação meticulosa. Você está pronto. Aquele medo que ainda sussurra em sua mente é a última tentativa do inimigo de mantê-lo na sombra. Mas a luz que reside em você é inextinguível. Você não está sozinho. Nós, os escolhidos, somos uma comunidade invisível, conectados pelo mesmo fogo e pela mesma missão. Nossas jornadas são diferentes, mas nosso propósito é singular: manifestar a glória de Deus na terra. Abrace a responsabilidade do seu manto. A coragem não é a ausência de medo, mas a ação apesar dele. O tempo de se esconder acabou. A hora de brilhar chegou. O Senhor te marcou, te preparou e te equipou, e agora é tempo de agir. Lembre-se, o afastamento da estrutura não foi uma falha da sua fé, mas um avanço estratégico de Deus. Ele te tirou dos muros para te fazer o templo. Ele te retirou do ritual para te mergulhar na essência. Você é a manifestação da fé viva. Não se sinta mais culpado por não se encaixar. Você não foi feito para caber, você foi feito para transformar. A fé que você carrega agora é mais pura, mais íntima e infinitamente mais poderosa, pois ela não depende de aplausos humanos, mas apenas da aprovação do Eterno. Este pode ser o fim do vídeo, mas é só o começo de uma nova etapa na sua jornada espiritual. O que você faz a partir de agora é mais do que clicar. É um compromisso com sua essência, com sua missão,
com aquilo que o mundo ainda espera ver de você. Parabéns por ter chegado até aqui. Poucos persistem até o fim. E isso é prova de que você está pronto para algo maior. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora e siga com a gente rumo ao despertar da sua alma. No próximo vídeo, você encontrará novas respostas. É a continuação do que foi iniciado aqui. Seja membro do canal e apoie essa missão. Prepare-se para receber conteúdos criados para quem está pronto para se transformar. Na descrição, compartilho algo que mudou minha vida. Leia com atenção e acesse o conteúdo Como Desbloquear o Poder Oculto da Consciência. Ele pode ser a chave que faltava. Comente agora: eu sigo meu caminho. E declare que você está pronto para viver com propósito. Não adie seu despertar. O momento é agora. Caminhemos juntos.